A taxa Selic aumentou de novo, está em 14,25. E o que o seu filho, o que o jovem tem a ver com isso? Como isso vai interferir na vida do seu filho? Vamos lá, para você entender melhor, poder explicar para ele e poder discutir com o seu filho assuntos que são atuais, assuntos que são interessantes para crianças desde já terem acesso. Eu vou mostrar para você o que significa esse aumento. Na tela para você tá aí o que é a taxa Selic. Se a gente pegar esse acrônimo, o S, o E, o L, o I e o C, a gente vai chegar no acrônimo de Selic. Mas esse acrônimo não vai ajudar em nada. Essa definição de sistema especial de liquidação em custódia vai confundir o seu filho, vai confundir o jovem. Então eu nem vou explicar esses termos iniciais, eu já vou direto para a prática, porque a Selic ela é definida pelo Comitê de Política Monetária, o Copom, que fica lá no Banco Central, que fica lá em Brasília, que num prédio bem bonitão, bem grandão, onde lá as pessoas se unem de 45 em 45 dias e definem qual será a taxa de juros do país. E nesse último dia, 19 de março, eles se uniram lá, o pessoal do comitê se reuniu e decidiu aumentar novamente a taxa de juros do Brasil e agora ela está em 14,25. E por que eles aumentaram? Por que eles fizeram isso? Justamente, a Selic ela é utilizada como instrumento para controlar a inflação e regular a economia. Então a inflação ela está aumentando, as coisas estão ficando mais caras. É importante seu filho saber disso desde já. Que o café está mais caro, os ovos estão mais caros, a gasolina encareceu, as coisas aumentando, isso é efeito da inflação. E para controlar a inflação, o governo utiliza uma política monetária que é para aumentar a taxa Selic para poder controlar a inflação. Porém, quando ele faz isso, nem tudo é bom. A Selic não tem só a parte boa, existe uma consequência. Isso impacta diretamente nas taxas de juros do Brasil, tanto em empréstimos quanto em financiamentos. Então, olha só, esse aqui é o prédio do Banco Central, lá em Brasília, o Bacen, fica nesse prédio aqui, e lá o comitê, o Copom, se une para decidir essa taxa Selic do Brasil. Então, o primeiro termo que seu filho tem que saber, que você pode discutir com ele, ou se você é um jovem, que você tem que anotar aí no seu caderno, é taxa Selic é um instrumento para controlar a inflação. Tá, Diogo, mas o que é inflação? Inflação é o aumento geral dos preços. Imagina só que se você tem 100 reais, tá aqui na minha tela, você tem 100 reais, e com esses 100 reais você comprava um carrinho lotado aqui, ó, de mantimentos se você fosse ao supermercado, com 100 reais. Isso em 1994, que foi quando iniciou o real no Brasil. O plano real iniciou-se em 1994. 10 anos depois, lá em 2004, esse mesmo carrinho, esses mesmos 100 reais ficavam pela metade. Olha só, o carrinho ficou pela metade. 10 anos depois, 2014, você comprava poucas coisas com 100 reais. Hoje, então, piorou, né? Você vai comprar ali 2 quilos, 2,5 kg de carne e já se foram os seus 100 reais. Isso é efeito da inflação. As coisas aumentaram de preço e o dinheiro teve ali o mesmo valor, apesar de você comprar muito menos. Isso é inflação. E a inflação acontece, a taxa de juros segura a inflação. Então, se o governo não segurar a taxa de juros, infelizmente as coisas os preços vão ficar cada vez mais exorbitantes. Então a taxa Selic serve para isso, para segurar a inflação. Olha outro exemplo, tá aqui a Coca-Cola. Em 2006, com R$ 3,50 você comprava uma Coca 2 litros. 6 anos depois, 2012, 1 litro pelo mesmo valor. Ou seja, você gastou o mesmo preço para conseguir uma quantidade menor de Coca-Cola. Já em 2021, R$ 3,50 você comprava uma garrafa aqui de 350, uma lata de 350 ml. Hoje, 2025, com R$ 7 reais, você vai comprar essa mesma lata aqui. Então, a inflação é o aumento geral e contínuo dos preços. E por que as coisas aumentam? Por 3 motivos. Primeiro, aumento dos custos de produção. As coisas vão ficando mais caras para construir aquele equipamento. Primeiro motivo. Segundo, demanda maior do que a oferta. Como assim? Vou te explicar. Se eu quero vender esse computador e tem apenas uma pessoa querendo comprar ele, eu vou vender ele por R$ 1.000 e a pessoa quer pagar os R$ 1.000. Está vendido o computador. Agora, esse mesmo computador está sendo vendido e tem 10 pessoas querendo comprar. Se eu oferecer por 2.000, talvez alguém vai querer comprar. Se eu oferecer por 3.000, talvez vai ter gente querendo comprar. Então a oferta e a demanda também interferem no preço e vai interferir na inflação. E por fim, a política monetária, que é o assunto de hoje. Então o governo, com as políticas adotadas, também pode interferir na inflação.
E essa inflação tem um nome, é chamada de IPCA. Então, meu jovem, anota esse termo aí, que o IPCA, ele monitora o índice da inflação. Por exemplo, neste mês de fevereiro agora, mês passado, o IPCA, ele registrou um aumento de 1,31% nos preços. Foi o maior patamar para o mês de fevereiro nos últimos 22 anos. Imagina só, aumentar 1,31% por mês. Ao final do ano, se mantivesse essas médias, teríamos aí um aumento de mais de 12% de inflação. Olha só esse gráfico aqui. Essa aqui é a meta de inflação do Brasil. Nossa meta, ela é 3%. Essa aqui é a meta central. E aí existe um teto, que é o limite máximo que essa meta pode chegar, que é 4,5%. Esse é o limite da meta de inflação do Brasil. E existe um piso aqui de 1,5%, uma margem. Porém, segundo a projeção da empresa Focus, o Brasil pode ter uma inflação esse ano superior a 5%, beirando ali os 6%. Imagina só agora o cenário de fevereiro. A gente cresceu 1,131% a inflação. Se a gente multiplicar esse mesmo valor por 12, vai dar mais que 12% de inflação. Um valor absurdo. Nem países como a Rússia, Ucrânia, que estão em guerra, têm inflação desse tamanho. O Brasil não está em guerra, mas os preços estão subindo sem parar. Beleza, então explicado o que é taxa Selic, conceitual de taxa Selic, explicado o conceitual do que é inflação, vamos entender na prática como que isso vai interferir no dia a dia do seu filho. Vamos pegar um exemplo aqui na tela. Se a taxa Selic ela baixa, ela vai estimular o consumo. A taxa Selic baixa estimula o consumo. Pelo contrário, o que está acontecendo no Brasil agora, taxa Selic alta, ela vai reduzir a inflação, mas ela vai desestimular o consumo. Vamos pegar um exemplo prático? Imagina você, um pai ou uma mãe, ou você mesmo, um jovem, com muita grana, sendo ali uma pessoa de muito sucesso e tendo muito dinheiro. Vamos pôr um valor teórico aqui de R$1 milhão. Você tem R$1 milhão e você vai fazer o que com esse dinheiro? Se o país tem uma taxa Selic alta, ou seja, os juros é alto, ele paga bem pelo empréstimo do dinheiro. Então, se eu pegar esse 1 milhão e colocar no banco, emprestar esse dinheiro para uma instituição financeira ou para o próprio governo, eu vou ter um rendimento sobre isso. Na atual cenário brasileiro, com a taxa Selic a 14,2, com R$1 milhão, você tem um rendimento mensal de mais ou menos R$12 mil. Imagina só, você tem R$1 milhão, você coloca esse dinheiro para ser investido e você vai ter um rendimento mensal de R$12 mil. Compensa ou não compensa? Compensa, né? Ter esse valor sem fazer praticamente nada, só colocando o dinheiro para render. Se você tivesse dinheiro, o que você faria? Colocava o dinheiro para render ou você construiria uma empresa, aumentaria a sua empresa, de repente você tem uma empresa, contrataria pessoas, fazia novos investimentos, aumentaria a sua casa, compraria novos armários. O que você faria? Gastaria o dinheiro ou colocaria no banco? O mais inteligente é colocar no banco. Quando você faz isso, você está desestimulando a economia. Pensa só, várias pessoas ao mesmo tempo fazendo a mesma coisa, deixando de gastar, deixando de investir, deixando de fazer reforma na casa, deixando de trocar o carro, deixando de comprar novas roupas para fazer o quê? Deixar o dinheiro guardado. Isso vai ser trágico para a economia. Então, olha só, exemplo prático para você. Tá aqui o IPCA subindo, a inflação aumentando, é o que está acontecendo no Brasil. O que vai acontecer? O Copom, ele vai se reunir lá em Brasília, vai estar lá o pessoal, e eles vão fazer o que com a taxa Selic? Eles vão aumentar a taxa Selic. Com isso, as pessoas que têm dinheiro, os empresários, os investidores vão deixar de gastar dinheiro, deixar de contratar, deixar de fazer uma reforma na casa para deixar o dinheiro aonde? No banco. Isso vai desestimular a economia. Agora, a taxa Selic conseguiu abaixar a inflação. Então, nesse cenário, no próximo cenário aqui, a inflação caiu, a inflação abaixou. O que o Copom vai fazer? Eles vão automaticamente abaixar também a taxa Selic. Porque quando eles abaixam a taxa Selic, isso é legal, porque as pessoas vão parar de investir, ganhar esse dinheiro teoricamente mais fácil, para colocar esse dinheiro em outras aplicações, que pode ser na própria empresa, que pode ser aumentando a estrutura da empresa, que pode ser investindo em uma ação de uma empresa que vai contratar mais pessoas. Então a taxa Selic ela tem que estar baixa. Olha só esse exemplo para você poder entender de uma vez por todas o quanto é ruim ter uma taxa tão alta quanto essa do Brasil.
O Japão, ele tem uma taxa negativa, menos 3,3%. Olha só, menos 3,3%. Ou seja, lá no Japão, as pessoas se colocarem dinheiro no banco, se elas pegarem R$1.000 e colocar no banco, esses R$1.000 vão reduzir o valor. Depois de um mês, 2 meses, os R$1.000 vão estar menores. Ou seja, as pessoas não deixam dinheiro parado no banco no Japão. Elas preferem fazer o quê? Comprar, investir na empresa, contratar funcionários, aumentar a produção, porque o dinheiro no banco não vai render nada. Olha só na Europa, praticamente zero. Reino Unido, 1%. Estados Unidos, 1,6%. Turquia, 2%. Olha só o Brasil aqui com 7,8% de juros real, já descontado da inflação. 7,8%. As pessoas vão pegar empréstimo, tá mais caro. Vão pegar um financiamento, tá mais caro. Então os juros estão maiores. A gente só perde para Rússia, que está em guerra. Por que lá é tão alto? Como o país está em guerra, o medo das pessoas investirem lá é alto, então o governo tem que aumentar muito os juros para que as pessoas coloquem dinheiro na Rússia. Caso contrário, não vai querer colocar lá. Por isso está tão alto. E o Brasil está praticamente ali equiparado com a Rússia num cenário de ranking de juros. Entendido isso, entendido Selic, entendido IPCA, entendido o porquê que ele abaixa e por que ele desce, quais as consequências disso, o que o seu filho deve fazer desde já, o que o jovem deve começar desde agora a fazer. Na tela, investimento em tesouro direto ou CDB. Por quê? Quando você investe em tesouro direto, você está nada mais nada menos do que emprestando dinheiro para o governo, que é o que o governo mais quer agora. O governo quer dinheiro emprestado, porque com esse dinheiro ele vai poder trabalhar e tentar reduzir essa inflação. E quando ele pega o seu dinheiro, ele vai pagar bem por ele. Ele vai te dar um benefício por pegar esse dinheiro. Então você vai estar ganhando com juros, ganhando benefícios ao emprestar o seu dinheiro. Então se um jovem, desde agora, já começa a ter essa mentalidade, a colocar o dinheiro para investir, para poder ganhar retornos financeiros, ele já está 2, 3, 5 passos à frente de outros jovens. E aí você pode me perguntar, tá, Diogo, mas meu filho não trabalha, meu filho não tem mesada, não consigo pagar mesada para meu filho porque tá difícil as coisas. E aí que você de fato tem que treinar o seu filho para o mundo real. Seu filho aí com 9, 10, 12 anos, 15 anos, já pode ter a própria receita. E quando eu digo isso, não é ter um salário, não é ganhar R$500 por mês. Às vezes é ganhar R$10, ganhar R$15, ganhar R$5 por mês. Seja lavando o carro, seja lavando vasilha, seja ensinando um colega na escola, dando uma aula de reforço, ensinando matemática, ensinando finanças. E o seu filho vai pegar esses primeiros recursos financeiros e vai entender como aplicar isso em um banco e vai ter a experiência de ter vivido uma crise ganhando sobre a crise. Porque enquanto uns choram, outros vendem lenço. Aonde você deseja que seu filho esteja? Chorando ou vendendo lenço? Essa é a realidade atual do Brasil. Se você curtiu esse conteúdo, se você achou que fez sentido e vai aplicar na sua casa desde já, não deixa de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos e seguir o nosso canal. Se inscreva já porque vai ter vários conteúdos que vai ajudar você e sua família a se tornarem uma família cada vez mais próspera.